Então vamos lá. Continuando com nossos exercícios de movimento circular. Esse exercício aqui fala o seguinte. Deixa eu dar uma ajeitada aqui só. Vamos lá. Um avião sai de um mergulho percorrendo um arco de circunferência de 400 metros. Sabendo que o modo da aceleração centrípeta no ponto mais baixo, a aceleração centrípeta é de 9 metros por segundo ao quadrado. Conclui-se que sua velocidade neste ponto é... Então vamos aqui, ó. Cadê? Desenhar aqui o arco da parte mais baixa. Então, opa. Apaga. Então, no ponto mais baixo da circunferência, eu tenho um aviãozinho, que vai ser essa bolinha marrom, com uma aceleração centrípeta, aquela que aponta para o centro, de 9 metros por segundo ao quadrado. Certo? Até aqui, beleza? Deixa eu só fazer uma coisita. Uma questão que eu tenho que falar aqui para vocês é o seguinte. Tem uma formação suprimida aqui. Dessa vez eu não estou ficando louco, não. Esse 400 metros é o raio. Então, o correto seria assim. O avião sai de um mergulho percorrendo um arco de circunferência de raio 400 metros. Porque quando ele fala só arco poderia... Parece que eu estou falando algo errado, né? Arco. Seria isso aqui, por exemplo, ó. Arco de circunferência. É um pedaço da circunferência. Então, está faltando informação que esse arco é de uma circunferência de raio 400 metros. Tá bom? Então, mais uma vez, o exercício é meio nada a ver da apostila de vocês. E ele quer saber no ponto mais baixo a velocidade. Para achar a velocidade, eu tenho a centrípeta, tenho o raio. A velocidade está aqui para frente, no meu objeto aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. A velocidade, vou fazer laranjado. A velocidade está aqui para frente. Então, a aceleração centrípeta é v² sobre r. A aceleração centrípeta é 9. A velocidade eu quero, dividido por 400. Aí aqui é o seguinte, você pode multiplicar cruzado, fazer todas essas fitas aí. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar a raiz de um lado da igualdade e a raiz do outro lado da igualdade. Porque quando eu faço a mesma coisa dos dois lados da igualdade, ela continua sendo uma igualdade. Então, raiz de 9, 3. Raiz de v², v. Raiz de 400, 20. Multiplico cruzado, 60 metros por segundo. Professor, eu não ia perceber isso, eu não ia sacar isso. Então, multiplica cruzado, faz depois a raiz. Beleza. Professor, não tem resposta. Não tem resposta, jovem. Por quê? Porque nós achamos em metros por segundo. E tirando a primeira alternativa que está errada, o resto é em quilômetros por hora. Então eu preciso multiplicar por 3,6. E aí, quando eu faço essa multiplicação, 60 vezes 3,6, estou fazendo de cabeça aqui, tá? É de 216 quilômetros por hora. Aí você tem duas opções com 216. Você tem a opção B e a C. Para onde está essa velocidade? A velocidade está apontando para a horizontal, porque no ponto mais baixo, o avião não está mais nem subindo e descendo, ele só está indo para frente. Então a velocidade é na direção horizontal. Meu Deus, eu fiquei bem fora do lugar. Que é a alternativa B de bola. Então eu usei a aceleração centrípeta para descobrir a velocidade e depois transformei em km por hora. Professor, mas cadê a tangencial? Nesse caso não tem. Nesse ponto mais baixo, eu estou analisando só ali, então se tem tangencial, se não tem, não vai fazer diferença. Tá? Então é muito do... Deixa eu ver o negocinho. É muito do exercício.
tem que analisar e tem que ver o que tem. Tá bom? Posso para o próximo? Querem perguntar alguma coisa? Vamos lá então. Beleza, jovem. Beleza. Valeu por avisar aí. Deixa eu ver qual que é o próximo exercício. Tá. Exercício 3 da FATEC. Na figura representa-se um bloco em movimento, bem como o vetor velocidade, a aceleração e suas componentes, tangencial e centrípeta. Analisando-se a figura, pode-se concluir que... Olha lá, vamos olhar caso a caso. A tangencial está aqui. A tangencial é aquela que altera a velocidade. A tangencial está apontando para essa direção aqui, para esse sentido. A velocidade para o sentido contrário. Então, o que está acontecendo com essa velocidade? Ela está aumentando ou está diminuindo? Se a aceleração tangencial é contrária. Me respondam. Está aumentando ou diminuindo? A tangencial é aquela que altera a velocidade, que muda o valor, o número, o módulo, a intensidade da velocidade. Nesse caso, ela está contrária à velocidade. E aí? A velocidade aumenta ou diminui? Respondam-me no chat. Essa câmera está muito perto, fica aqui, fica dando minha cabeça só, minha careca. E aí? O que acontece com a velocidade? Ela está aumentando ou está diminuindo? E valor? Então, galera, acorda? Estou aguardando. Exatamente, jovem. Muito obrigado. Diminuindo. A velocidade está diminuindo por quê? Porque a aceleração tangencial está contrária à velocidade... A aceleração tangencial, desculpa, está contrária à velocidade. A centrípeta, que é essa verde aqui, ela não altera em nada. Ela só me diz que esse movimento é circular. Por quê? Porque quando eu tenho centrípeta, eu tenho alguma coisa apontando para o centro. Então eu tenho um movimento circular. Vamos ver as alternativas. Eu vou de baixo para cima. O movimento pode ser retilíneo? Não. Não pode ser retilíneo porque tem a aceleração centrípeta. Tá meio bugado o áudio, jovem? Tá falando para mais alguém? Se estiver falhando, fala aí que eu reinicio o microfone aqui. Tá normal? Acho que a internet aí, jovem. Beleza, vai lá. A D de dado é necessariamente... O movimento é necessariamente um movimento circular? Sim, né? Porque eu tenho uma aceleração centrípeta. Ah, não, temos uma pegadinha. Por que não é necessariamente circular? Nossa, mas esse exercício aqui ele foi sacana. Por que não é necessariamente circular? Tá? Vou explicar por que não. Circular é quando você tem esse tipo de movimento. Aqui, ó. Em que a trajetória do movimento é uma circunferência ou um pedaço de uma circunferência. Por exemplo, aqui. Aí você tem um movimento circular. Se você tem um movimento, por exemplo, assim, ó. Não, peraí. Assim, ó. Oh, meu Deus. Isso aqui não é... Bom, não vai dar pra vocês saberem pelo desenho. Vou fazer assim, ó. Peraí. Oh, meu Deus. Assim, pronto. Isso aqui não é um pedaço de uma circunferência. Tá tudo torto. Não é um pedaço de uma circunferência, tá? Mas quando, nesse ponto aqui, você pode ter aceleração centrípeta, apontando para o que seria o centro da trajetória neste momento,
e depois a aceleração tangencial, igual a gente tem ali, tá? Então, a gente não precisa ter necessariamente um movimento circular, igual eu falei ali em cima, ele pode ser curvilíneo. Ou seja, uma curva, não precisa ser necessariamente um círculo, tá? Com um raio constante. Então, essa D está errada justamente por isso. Só pela palavra necessariamente. Se ele falasse assim, o movimento pode ser circular? Pode, tá? Mas necessariamente, não. Porque ele pode ser curvilíneo. Ou seja, uma curva, fazendo uma curva que você tem aceleração centrípeta, você tem tangencial, só que não é uma circunferência. O movimento é uniforme? Aqui, gente, esse aqui é o mais absurdo de todos, tá? Por que essa aqui é o mais absurdo de todas? Porque o movimento uniforme implica que você não tem aceleração. Aqui, por falta de uma, eu tenho duas acelerações. O módulo da velocidade está diminuindo? Foi a primeira coisa que eu perguntei para vocês, eu fiz de baixo para cima de propósito. Sim, a velocidade está diminuindo porque a aceleração tangencial está contrária à velocidade. Que foi o que o Lucas falou ali. Que o Lucas falou que tinha diminuído. Então, é isso mesmo. A velocidade está diminuindo porque a aceleração tangencial é contrária. Então, tomem cuidado. Eu sei que eu já falei isso em algum momento no presencial, talvez aí no remoto também. Palavras como sempre, nunca, jamais, necessariamente, somente, apenas, coisas que são generalizações, ou para tudo tá funcionando ou para nada. Cuidado com essas palavras. Necessariamente aqui é uma que quase me pegou aqui no exercício. Tá? Porque ele não é necessariamente circular. Ele pode ser curvilíneo, ele está em forma de curva, mas não é uma circunferência. Tá bom? Próximo. A alternativa, jovem, peraí, é a B de bola. Não, peraí. É a B de bola. Tá? A questão 11. Uma moto. Nossa, gente, hoje o negócio tá complicado, hein? Uma moto parte do repouso. Então a velocidade dela inicial é 0. Uma trajetória circular de raio 36 metros, em movimento uniformemente variado com aceleração escalar, que é a aceleração tangencial de 3 metros por segundo ao quadrado. Para este movimento, calcule a intensidade da aceleração no tempo igual a 4. Quando ele só falar aceleração, igual aqui, ó, aceleração, desculpa, ele falou vetor na frente, tá bom? Mas se ele falar só vetor aceleração, não falar de qual vetor que ele tá falando, se é o tangencial, se é o centrípeta, a gente está falando da aceleração total, ou, como está ali, aceleração vetorial. Então, eu vou fazer os mesmos passos do primeiro exercício da última aula. Primeiro, eu vou achar a aceleração tangencial, está aqui. Eu tenho que achar a centrípeta. Para isso, eu preciso da velocidade daquele ponto. A velocidade inicial é 0, a aceleração tangencial é 3 e o tempo é 4. Então, a velocidade é de 12 metros por segundo. Então, em algum ponto, eu tenho um objeto com uma velocidade aqui, que é uma aceleração, deixa eu fazer a velocidade, com a velocidade de 12 metros por segundo. A aceleração tangencial está a favor da velocidade, porque está aumentando o valor da velocidade, e eu tenho a aceleração centrípeta, que eu preciso calcular para ir achar a aceleração vetorial. Oh, meu Deus! Para ir achar a aceleração vetorial. E para calcular a aceleração centrípeta, V quadrado sobre R. A velocidade é 12 e o raio é 36, só que 12 ao quadrado, né? 12 ao quadrado é 144, dividido por 36. 144 dividido por 36 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então agora sim, ó, eu tenho a aceleração centrípeta,
que vale 4 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho a tangencial, que vale 3 metros por segundo ao quadrado. E eu quero a vetorial, que é a soma dessas duas. E aí, a aceleração vetorial, como ela é a diagonal ali do quadrado, a gente forma um triângulo pitagórico, né? 3, 4 e 5. Então, é uma das acelerações ao quadrado. Deixa eu fazer assim, peraí. Apaga. É a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, a aceleração vetorial e a aceleração vetorial. Aqui eu tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Professor, já sei a resposta. Fico feliz. Tá? 3 ao quadrado é 9, com 4 ao quadrado que é 16, dá 25. E aí, tira a raiz, dá 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração vetorial naquele ponto. Igual eu falei para vocês no primeiro exercício. Normalmente vem assim, tá, o exercício. Ele não aparece com raiz de 97. Normalmente a raiz ali no final vai ser um triângulo pitagórico, aí você vai lá, faz o quadradinho e tá tudo certo, tudo chupimpa. Tá bom? Eu acho que tem mais um exercício só desse conteúdo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Quer um tempinho para eu copiar? Então vamos lá. Não, mentira. Aquele era o último. Tá? Aquele lá já era o último. O resto agora é de... Deixa eu só marcar aqui qual que é que eu tava. Então vamos fazer o seguinte. Vai continuar a aula aqui normal.